30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Saudações tricolores! Está começando mais uma edição do 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo voltado para você, torcedor tricolor. E hoje a gente vai falar de um dos maiores jogadores da história do clube. Será que é o maior? Fred voltou ao Fluminense depois de 4 anos no futebol mineiro para um papel um pouco diferente. Apesar do nome, ele tem ficado no banco e entrado ao longo dos jogos. Bom, a gente está gravando esse podcast no dia seguinte ao empate contra o Atlético Goianiense, um jogo em que o Evanilson levou o terceiro cartão amarelo e foi suspenso. Ou seja, provavelmente teremos Fred titular no próximo jogo. O que esperar do time com ele? Vamos falar também sobre os muitos recordes que ele pode quebrar e esse debate polêmico se afinal ele é ou não o maior atacante do clube. Eu sou João Pedro Fonseca, para conversar comigo hoje, você já conhece, Marcelo Neves, meu parceiro de sempre. Marcelo, acho que a gente devia inventar um shipper aqui pra gente, hein? Fluminense teve casal 20, casal sub-20, a gente pode ser, sei lá, o casal sub-30, o que você acha? Adorei, né? O João já fica aí a sugestão para nossos ouvintes, pode mandar no Twitter pra gente, que a gente aqui adota. Cara, você falou de maior atacante do Fluminense, eu vou além, pra mim é o maior ídolo da história do Fluminense, com um voto meu no top 30 que o jornal O Globo fez, mas isso aí a gente fala mais pra frente. Mas obrigado, João, pela participação aqui mais uma vez, obrigado, torcedores que estão nos acompanhando, seguimos em mais um podcast. No programa de hoje nós temos não um, mas 2 convidados especiais. Primeiro, a Carol Berger, que você encontra no Instagram, no Twitter, no Facebook, no perfil Flu por Elas. Fala, Carol, muito obrigado pela participação hoje, hein? Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, vai ser um prazer aqui bater esse papo com vocês hoje. Valeu. O nosso outro convidado é um cara que sabe tudo sobre se manter longevo no futebol, Magno Alves, 44 anos em atividade. Fala, Magno Alves, tudo bem? Você vê, né? Futebol, milagre, as raridades do futebol, né? 44, graças a Deus, ainda podendo contribuir. E como eu deixei nas minhas últimas entrevistas, dando um caldo ainda, né? Baita caldo. O Fred ainda não chegou aos 44, tem 36, faz 37 daqui a um mês. Mas como a gente estava falando, ele já tá numa outra pegada já na carreira nesse retorno ao Fluminense. Muito se especulava se ele jogaria com o nome, né, como se diz popularmente, mas pelo menos nesse primeiro momento o Odair sinalizou que ele vai ser um reserva de luxo, digamos assim. Agora ele vai ter uma oportunidade como titular graças à suspensão do Evanilson. O que muda, Marcelo, no Fluminense com o Fred titular? Muda principalmente mobilidade. Acho que o Evanilson se destaca por ser um jogador de muita movimentação e de muita arrancada. O Fred já é um jogador mais de pivô e mais centralizado. Eu acho que vai mudar bastante a estrutura do ataque, que vai perder um pouco da velocidade do Evanilson, vai depender mais da velocidade dos meias e dos alas, mas ganha principalmente em poder de fogo. Eu acho que o Fred é um finalizador melhor que o Evanilson. O Fred é um cara que vai pingar uma bola pra ele, vai guardar. Então eu acho que vai exigir do Odair remontar o ataque com as peças que ele tem. Se perde em velocidade de movimentação, ganha em finalização e presença de área. Ô Carol, você acha que o Fluminense vai ficar lento em excesso, talvez com o Fred ou com o Nenê? Ou a gente pode contar que o Araújo, o Marcos Paulo vão manter essa dinâmica do Fluminense, que a gente está gravando esse podcast depois do empate contra o Atlético Goianiense. O Fluminense chegou, fez um bom primeiro tempo e a expulsão do Hudson, a gente sabe, prejudicou, mas o Fluminense vinha numa sequência de jogos muito interessantes, com um time mais móvel no ataque, né? Sim, eu acho que a questão, como o Marcelo falou, o Fred é muito mais fixo na área, né? Algumas bolas, por exemplo, que o Evanilson perdeu nos últimos jogos, ele com certeza não perderia. Ele teria colocado no gol, com certeza. E, de repente, eu não sei, eu acho que eu tentaria mais o Ganso, porque o Ganso tem um jogo mais aberto e ele tem umas bolas mais precisas, né? Pra mim, ele, de repente, seria uma boa ali no meio de campo pra municiar o Fred, porque o Fred precisa de munição. Ele ficar voltando para buscar a bola, para ele não funciona. Ele não tem a movimentação, ele não tem mais o preparo físico de anos atrás, né? Então o ideal seria um meio campo assim, mais ágil e com umas bolas mais precisas para ele.
Só por esse comentário da Carol, eu já sei que ela é Team Ganso na discussão Ganso ou Nenê, né? Porque se a gente contar Ganso, Nenê e Fred juntos, eu acho que a torcida infarta. Não dá pra ser os três, né? Mas, não, foram mini infartos, né? No último jogo, que ficaram os três por alguns minutos ali, né? Mini infartos da torcida. Agora, ô Magnata, a gente tem falado sobre essa nova função do Fred, entrando em momentos-chave do jogo. Como é que o jogador que se acostumou... Assim, o Fred tá voltando pro Fluminense mais ou menos na pegada em que você voltou ao Fluminense, né? Já experiente, com um carinho da torcida em relação a você, ali entre 2015 e 2016, mas você já sabia ali naquela altura que fisicamente talvez você não se comparasse a um jogador novinho, mas você podia usar a experiência a seu favor, né? Como funciona a cabeça do jogador nesse momento, assim, de mudança de chave na carreira? É muito complexo devido à cultura que nós temos no futebol brasileiro, né? Como você iniciou aí a entrevista falando que o Fred já foi aí pro Fluminense com um status de reserva de luxo. Então isso já deixa um título, entre aspas, que o cabra vai ser reserva direto. Não é isso. No meu entendimento, eu vejo que ele pode jogar, né? Porque teve as paradas aí, né? De BH até o Rio de bicicleta, isso já demonstrou que o físico dele tava bom. Ele tinha que ter te chamado pra vir pra fazer com ele esse trajeto, pô. Você topava? Então eu creio que isso vai depender muito da atuação, né? É claro que a gente vê que o sistema hoje do futebol exige muito o quê? Do cara não ficar parado. Uhum. E é uma característica, como citado aí, né? Nesse bate-papo aqui com vocês. A característica é totalmente diferente, né? Vanilson, da idade e tal, mas o principal, o Marcelo falou, joga a bola pro cara, dá uma chance pra ele pra tu ver, né? Com certeza. Então a gente vê isso e vai depender dele, né? Vai depender muito dele, também dele demonstrar isso, de entrar e dizer assim, não, eu ainda consigo ser titular sim, não tem essa de 45, eu consigo jogar os 90 minutos, mas isso tem que ser demonstrado. Eu tenho certeza que ele vai passar por cima de mais esse obstáculo. E uma coisa que eu acho muito importante nessa coisa de ter jogadores experientes no elenco é justamente para motivar os jogadores mais jovens, né? Isso, que também. a questão da mentalidade, dependendo de uma proposta não vale a pena, fica mais aqui. É muito importante essa influência de bastidores dos jogadores mais experientes com mais novos para fazer eles evoluírem cada vez mais. Teve até um exemplo nesse último jogo, no intervalo, né, no próprio gol do Ivanilson, que ele citou o Fred na entrevista, na coletiva. Exatamente. A importância que é o conselho, que é a motivação, vindo de um ídolo, como vocês dizem, assim, não, o linguajar ídolo, eu não gosto de usar muito essa palavra ídolo, mas respeito, né? Eu vejo o cara que ele é o cara mesmo e, enfim. Então você vê a importância também do extra-campo. A Carol falou uma palavrinha aí que... proposta, que é o terror dos torcedores do Fluminense, mas o Marcelo aí tem uma informação de que Evanilson talvez esteja já nos seus primeiros e últimos jogos com o Fluminense. Tem isso, Marcelo? O que a gente apura aqui é que o Fluminense já está ciente de uma proposta do Crystal Palace, da Inglaterra, pelo Evanilson. O Fluminense já admite perdê-lo, obviamente não por qualquer proposta, mas já admite perdê-lo no final da temporada e negocia exatamente para caso o Evanilson aceite a proposta, e caso o Fluminense também aceite a proposta, o Evanilson saia no final da temporada, não agora. Então, além do Internacional, que a proposta já foi recusada, além do Grupo City, que está sondando a situação, ainda tem o Crystal Palace como proposta para o Evanilson sair do Fluminense. A gente já conversou aqui outras vezes, não tem jeito, né, cara? Quando chegam os euros assim na frente, libras no caso do Crystal Palace, né, fica complicado segurar. E só um ponto aí nessa questão é que a pretensão assim, 90% dos jogadores de base é fazer carreira fora, né? Uhum. Então, a gente consegue segurar o máximo que dá, mas depois vai embora, não tem jeito. Ainda mais no Flusão, Carol, não tem como segurar. As despesas são altas. Meu Deus, judiciais, gente. etc. Ainda tem essa questão de folha, né? De financeira. Infelizmente, quando a gente tá se acostumando com o atleta, ele já vai embora. Essa é uma condição da qual o futebol brasileiro não escapa, né? Não tem
muito o que fazer. Mas a gente conversava até em outros podcasts que às vezes é bom pro jogador se ele se resistir a uma primeira tentação, se o clube conseguir resistir a essa primeira tentação, porque é uma chance até de desenvolvimento do jogador. E a gente, aproveitando aí o que o Magnata estava falando, o Evanilson pode se tornar um jogador melhor pela convivência com o Fred, né? Pela troca de experiência, a referência, os insights. A gente sabe que a técnica o cara tem ou não tem, mas muita coisa do futebol se desenvolve. E o Fred pode ser um pouco esse vetor também pro Evanilson, ainda mais nesse momento em que o Fluminense está, de maneira geral, evoluindo. Não evolui de maneira constante, porque a evolução do time geralmente melhora um pouco, regride, melhora, mas enfim, mas acho que a impressão de todo mundo é que o caminho a coisa está melhorando pro Fluminense, apesar do tropeço contra o Atlético Goianiense que não era desejado, né, Marcelo? Não, a gente vê o Fluminense numa nítida crescente. Eu acho que, por exemplo, o Odair é muito criticado. Eu acho que o Odair foi muito criticado agora por esse empate. Que eu acho, sinceramente, que a culpa não é tanto do Odair assim. Eu acho que o jogo contra o Atlético Goianiense, ninguém treina pra ter um jogador expulso no primeiro tempo. O Fluminense, até a expulsão do Hudson, era dominante na partida. O Atlético Goianiense não tinha finalizações no jogo. A gente vem de 3 jogos aí, de 3 vitórias seguidas, onde o Fluminense é um jogo melhor que o outro. Então eu acho que, calma, foi um tropeço sim, um tropeço que ninguém esperava, mas sem colocar um desespero além do necessário. Foi um jogo atípico, uma expulsão que você não treina, e o trabalho do Odair, pra mim, está evoluindo, está em nítida evolução. Eu acho que hoje já chega a ser um pouco de má vontade com quem não percebe uma evolução no Fluminense. Para o jogo contra o São Paulo não tem o Evanilson, que pra mim é um dos principais jogadores, mas tem o Fred, e eu acho que tá bem servido sim o Fluminense. E aquela conversa que a gente já estava tendo, né? Essa temporada, o futebol brasileiro já tem um calendário absurdo. Essa temporada mais ainda porque não tem respiro. Então é aquela história de o cara pode ser o reserva desse jogo, mas eventualmente, necessariamente ele vai jogar, vai ser muito acionado. A gente falava sobre como o Fluminense tem um elenco com boas peças, mas é um elenco curto, não tem tanta fartura assim de opção. É impensável que o Fred não vai ser um jogador importante na temporada. Ele vai ser acionado muito. A gente falou isso no primeiro podcast, João. A gente falou assim, onde o Fred pode entrar nessa equipe. E o consenso aqui no podcast foi, o Fred talvez não seja o titular absoluto, mas vai chegar em determinados momentos nesse calendário apertado, numa temporada que vai exigir fisicamente de muitos atletas, com o Evanilson, que é muito jovem, que vai ter uma irregularidade em determinado momento, e o Fred vai ser importante em determinados momentos. Chegou o primeiro momento que o Fred vai ser importante, uma suspensão do Evanilson. Mais pra frente do campeonato, podem ter outras dezenas de fatores que façam o Fred ter que ser titular e façam o Fred ter que ser importante. E ele vai ser, porque o título do podcast não é porque o Fred é um dos maiores atacantes da história do Fluminense, porque ele é um dos maiores ídolos da história do Fluminense, ele vai mais uma vez provar porque ele merece esse status. E a gente fala muito a Fred ou Evanilson, mas não é exatamente um ou outro, né? Se a gente tiver uma suspensão, por exemplo, do Marcos Paulo, o Evanilson pode jogar um pouco mais fora da área, um pouco mais de mobilidade, e o Fred ser a referência. Num jogo sem o Nenê, talvez, você pode se dar o luxo de colocar o Fred como centroavante e o Marcos Paulo e o Evanilson trabalhando ali por trás, né? A temporada vai ser difícil algum time jogar com seus 11 titulares que você possa pensar como time ideal nessa temporada, né, Carol? Sim, com certeza. E um campeonato como o Campeonato Brasileiro, que é enorme, esse termo titular absoluto acaba não existindo. É natural que um ou outro vai trocar, lesão, que ninguém escapa de lesão, rendimento, treino, né? Que a gente nunca vê. Exatamente, pelo próprio calendário gigante. E a gente ainda tem a Copa do Brasil aí no meio do caminho. Natural que vai ter que fazer essas mexidas, vai ter que trocar peça uma ou outra. Assim, eu acho que o Fred, ele vai entrar numa evolução, que é também natural de um centroavante como ele, né? E tenho esperança que ele ainda vá nos dar muitos gols. Espero que no próximo jogo já, como... Ô Magro, você que conhece o Fred não é esse cara de chegar num grupo exigindo ser titular e se não for titular vai deixar um ambiente ruim. Longe disso, né? Ele não é esse cara, né? Pelo contrário. Não, até porque ele também vai ter a consciência, né? É claro que ninguém gosta de ficar de fora, por mais que hoje ele vá fazer seus 37 anos, mas todos nós sabemos da importância e do grau que é de saber colocar a bola para dentro do gol. Qualquer adversário já sabe, já isso é fato, já treme. Então, um jogador como ele, meu irmão, você pode ser em um jogo, pode ser, enfim, em minutos que ele venha a decidir, isso sem dúvida, ele como a própria Carol falou aí, ele vai dar muitas alegrias, sim, né? Tenho certeza.
Bom, a gente tá aqui falando de um craque e agora eu vou chamar outro, que é o Carlos Eduardo Mansur, nosso colunista do Jornal o Globo, com seu quadro semanal aqui no nosso podcast, o Fala Mansa. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre. Alô, João, um abraço pra você, pra Carol, pro Magno Alves. Me parece lógico que o Fred pode contribuir com esse Fluminense, é evidente. Ele ainda é capaz de fazer gol, ele ainda tem uma relação especial com a torcida, existe uma relação de pertencimento entre ele e o clube, e tudo isso, ainda mais no futebol de hoje, né, de relações tão descartáveis, isso está longe de ser algo para se jogar fora. A grande questão é o contexto em que o Fred voltou ao Fluminense. É muito questionável a maneira como o clube se preparou para recebê-lo de volta, porque desde sempre ficou muito claro que parte do projeto do presidente Mário Bittencourt era resgatar o Fred, o que não combina com os critérios de montagem desse elenco. Ele chega num contexto que não facilitava o seu encaixe. O Fluminense chegou a ameaçar ter uma espinha dorsal no seu time titular de muito pouco fôlego, de média de idade muito avançada, com poucos recursos de velocidade, por exemplo. Aos poucos, o Odair Hellmann foi achando um time e redefiniu alguns papéis, por exemplo, o papel do Fred. E hoje, a montagem do ataque do Fluminense precisa partir de jovens, por exemplo, como o Evanilson, que parece ser o dono daquela posição central no ataque. Nesse momento, me parece mais fácil ver o Fred titular em menos jogos, mas contribuindo no decorrer de muitas partidas, com experiência, com gols, jogando menos para poder produzir mais. E para que o Fluminense não perca a capacidade de competir e de ser um time também capaz, por exemplo, de pressionar na frente. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Mansur. Essa volta do Fred pro Fluminense vai ser muito importante pro time também, mas tem valor para ele individualmente. Ele tem vários recordes aqui na mira. Primeiro é que ele já é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 92 gols. Ele é o quarto no ranking geral e pode se tornar pelo menos o segundo, já que o Dinamite tem 190 gols, eu acho isso aí difícil de pegar, mas o Romário fez 154 e o Edmundo 153. Se o Fred der uma aí de Magno Alves e jogar bastante, eu acho que ele pode chegar pelo menos nesses dois, né? É muito gol pra chegar a 190, 150. Tem que manter uma média alta, mas se a gente tava falando aí que o Fred pega uma e guarda, eu não descartaria que ele possa chegar nessa dupla aí, não. O Dinamite com 190 acho impossível, assim, mas o Romário e o Edmundo faltando aí 60 gols, se ele tiver 3 boas temporadas, não dá não, Marcelo? Não, dá. Eu acho que o Romário e o Edmundo, eles já estão se despedindo das posições dele, que eu acho que é questão de tempo pro Fred passar. Pro Dinamite já é uma distância maior, eu acho que ele vai encerrar a carreira ou passando ou chegando muito perto, mas eu acho que um dos recordes mais importantes que eu fiz essa matéria no Jornal o Globo, que eu acho mais relevante, é de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, que eu acho que é uma coisa impressionante. Ele tá atrás do Orlando Pingo de Ouro, que tem 184 gols, o Fred tem 173, então é uma distância muito pequena. O Valdo é praticamente impossível, ele teria que quase dobrar a quantidade de gols marcados, mas e isso mostra muito... O Valdo tem 319, né? Exatamente. Nossa, nem fale. E isso mostra muito o tamanho da figura Frederico Chaves Guedes. A gente não tá falando só de um atacante que faz muito gol, a gente tá falando do futuro segundo maior artilheiro da história do Fluminense. A gente tá falando do quarto maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, que vai provavelmente se tornar o segundo. Então é um peso muito grande pra você tratar ele como só um atacante. O Fred é sim, pra mim, o maior ídolo da história do Fluminense. Eu acho que a gente vai ter essa noção quando a carreira dele acabar, porque hoje a gente tem muito, eu acho que uma teoria até que o Mansur levanta, a gente olha muito para as figuras atuais, principalmente na era digital, e a gente vê claramente acertos e erros. Quando você aposenta, você dá uma visão muito maior apenas para os seus acertos, que é o que de fato nenhum jogador venceu a carreira inteira, mas a gente vai conseguir olhar com mais claridade tudo que o Fred conquistou, tudo que o Fred fez, e aí sim a gente vai conseguir colocar ele no lugar devido na história. A gente até é acostumado a fazer traçar esses diagnósticos assim, urgentes, né? E aí chega no fim de semana agora, se o Fred fizer 3 gols e você fizer essa pergunta lá no Twitter, vai todo mundo dizer que ele é o maior da história do Fluminense. Agora, se ele tiver um jogo ruim, não acertar nada, e não pode jogar, tá vendo? Não vale a pena, muito caro, não rende, tem que ser banco. Você sabe, João, que... E eu digo assim, sabe quem passou já período de seca? Romário. Sabe quem já passou período de seca? Dinamite.
Sabe quem já teve período de seca? Edmundo. Magno Alves, que tá aqui com a gente, provavelmente já teve alguma sequência de jogos sem fazer gol. Só que a gente olha pra eles hoje e lembra da figura artilheira, da figura que tá sempre ali fazendo gol, porque é o que de fato, na média da carreira dele, eles sempre foram. O Fred, a gente, por ainda estar vendo ele em atividade, a gente tá vendo que ele fez o primeiro gol só agora, contra o Vasco. Mas a carreira dele inteira ele foi artilheiro. Então quando a gente encerrar, que a gente passar a régua na carreira do Fred, a gente vai conseguir colocar ele onde ele merece estar. E eu acho particularmente que é muito, mas muito alto na história dos atacantes. Isso aí, Marcelo, é até uma coisa normal, até porque a gente tá falando de um ídolo, né? De um cara que faz gols. Então a cobrança é muito grande. Então quando o cara não faz gol, meu irmão, vai dizer que ele já tá velho, tá pagando muito caro, né? É a mente curta, mas nós que temos assim, que é uma grande minoria, posso dizer assim, né? Se estou correto, a gente que tá no futebol há muito tempo, a gente sabe, né, da importância que é, né, conscientemente, de um atleta do porte do Fred. E a gente tá falando de um cara que fez história, ganhou muitas coisas, tem um nome. A gente tá falando o segundo maior daqui a pouco da história do Fluminense. Estamos falando do quarto maior, que ele pode também ser o segundo da história do Campeonato Brasileiro. Então não é qualquer coisa. Por isso que a responsabilidade, a cobrança faz parte, que é muito grande em cima dele. E isso não se desaprende, né, Magno? Você, com 44 anos, ainda continua fazendo seus gols. É muito mais difícil um atacante que passou em branco a carreira inteira virar um artilheiro do que um cara que foi artilheiro a carreira inteira desaprender, né? Ah, sem dúvida. E pegando o gancho aí do que o Magnata falou, o Fred é o maior artilheiro do Flu no século, no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sula. Pouca coisa, né? Pouca coisa, né? Espero que a gente ganhe em breve mais o título. Ainda pode igualar o Gum como o maior campeão pelo Fluminense. O Gum tem 7, ele tem 6. Se Deus quiser, aí a Copa do Brasil será nossa. Chegaremos lá nesse número. Então, assim, como eu já tinha conversado com o Marcelo, são critérios objetivos. É fato que o nome do Fred está escrito na história do Fluminense. O cara tem números falando por ele. A gente não precisa falar nada, os números falam por ele. Então, o Marcelo fez, no início dessa quarentena, ele conduziu uma votação que deu um pouco da dimensão também do peso do Fred, né, Marcelo? Conta aí os detalhes pra gente. Então, a gente conversou com 50 jornalistas, a gente fez os 4 times do Rio para eleger os 30 maiores ídolos de cada clube. O Fred ficou na segunda colocação do Fluminense, atrás apenas do Castilho, mas como a gente pergunta no título do podcast, foi eleito sim o maior atacante do Fluminense. E é uma questão que eu percebi conversando com quem votou e vendo a avaliação dos torcedores nas redes sociais, é que vai muito do gosto pessoal. E aí eu percebo 3 coisas. O que um ídolo precisa ter? Pra mim, na minha avaliação, lendo os comentários do torcedor, é identificação, que o Fred tem muito, números, que o Fred, a gente já citou aqui, vários, e títulos. O Fred é campeão brasileiro em 2010, campeão brasileiro em 2012, foi campeão carioca em 2012, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2014 e em 2012, foi o craque do Campeonato Brasileiro em 2012. Então, todos os pilares que o torcedor vê como necessário para se transformar em um ídolo, o Fred tem. Eu acho que por muito tempo o Fluminense viveu uma fase de que ele tinha muitos ídolos, mas não tinha um nome unânime. Por exemplo, você pergunta quem é o maior ídolo do Grêmio? 9 entre 10 pessoas vão citar o Renato Gaúcho. Você pergunta qual é o maior ídolo do Flamengo, 10 entre 10 pessoas vão citar o Zico. O Fluminense tinha muitos ídolos separados. Tinha Castilho, tinha Tele Santana, Magno Alves, Conca, Thiago Neves, mas ainda havia uma divergência entre quem era o maior. E eu vejo muito hoje uma divisão entre Fred e Castilho. O Castilho a gente não viu jogar, a gente viu muitos relatos. E o Fred, na era digital, na era de rede social, onde todos os erros que ele comete são aumentados em 300%, ainda assim o Fred conseguiu se colocar na pergunta: será que eu sou o maior da história do Fluminense? E pra mim, quando tudo acabar, o Fred será colocado nesse trono sim. Não se assustem se vocês verem em pouco tempo uma estátua do Fred nas Laranjeiras. Há projetos pra isso, hein? Há projetos pra isso. Eu tenho um grupo de torcedor que eu conheço,
Eu não sei nem se eu podia falar aqui no podcast, mas que... Já dei a introdução. Já era. Qualquer coisa a gente põe uma gravação aqui. Ideia do Magnata. Que quando o Fred se aposentar, querem fazer um busto de bronze pra ele, pra colocar ele lá na Angers. Sem dúvida, ele é o maior ídolo pop, digamos assim, né? Porque o Castilho é aquele ídolo da memória, mas se você pegar essa geração mais recente de torcedores, a Carol, por exemplo... Cara, o Fred representa muita coisa do que foi o Fluminense, principalmente num período em que o Fluminense foi muito feliz, no início da década passada, né? Na verdade, no início dessa década, né? Porque a década termina agora no fim de 2020. Né? Quando o cara tem uma identificação, mas ele passa pelo clube num período de baixa, é uma história, né? Quando o cara tem a identificação, tem o talento e ainda é vencedor, num período vencedor, que traz boas recordações pra torcida, aí tá tudo feito, é um pacote completo, né? E o Fred teve isso no início da década. Isso que eu iria falar. Nós temos inúmeros nomes fenomenais, o Valdo, Casal 20, o Orlando, o Ézio, mas são ídolos de gerações que o time não tá, alguns, né? Alguns, não todos, né? O time não tava tanto assim, em um momento de glória, ganhando um atrás do outro, um momento que a gente sabia com certeza vamos ser campeões, como a fase de 10 e 12, e até naquele momento ruim de 2009, que a gente teve aquela arrancada fenomenal, e o Fred representa isso. O Fred é a representação do título para grande parte da geração, da minha geração, eu tenho 32, da minha geração que viveu bem ativamente essa época. Então é incontestável, assim, para mim é incontestável. João, eu costumo brincar com meus amigos, eu uso muito a comparação Messi-Maradona para justificar idolatrias, porque obviamente é uma questão muito pessoal, mas mais do que identificação, mais do que título, mais do que números, o contexto histórico que cada atleta fica envolvido diz muito sobre o tamanho que ele vai ter. E aí eu cito o caso do Maradona. Talvez, tecnicamente, o Messi tenha sido um jogador melhor do que o Maradona. Só que o Maradona, quando ganhou a Copa do Mundo pela Argentina, ganhou no meio de uma crise com a Inglaterra, eliminando a Inglaterra da Copa do Mundo e da maneira mais fantástica que um jogador já ganhou uma Copa do Mundo na história. Por mais que o Messi ganhe 300 títulos no Barcelona, ele nunca vai ter a identificação com o povo argentino que o Maradona tem, porque o Maradona foi inserido num contexto histórico que tornou ele um deus. O Maradona não é um deus pro povo argentino só pelo jogo, ele é um deus por todo o contexto que ele estava envolvido. O Fred, quando chegou no Fluminense, da segunda temporada dele no Fluminense, ele ajudou o Fluminense a sair de uma fila de 26 anos sem um título brasileiro. Se o Fluminense tivesse ganho o título brasileiro em 2010 e logo depois o Fred tivesse chegado e ganhado em 2012, talvez o impacto da contratação dele não teria sido tão grande. O Fred, quando chegou, ajudou o Fluminense a escapar de 99% de chance de cair para um título brasileiro no ano seguinte. O Fred chegou pegando as dores de um vice-campeonato de Libertadores de Sul-Americana e levando o Fluminense a títulos. Então, o contexto histórico da contratação Fred é muito pesado por como ele se inseriu. Ele pegou um período de seca, de vice-campeonatos e de um Flamengo campeão brasileiro em 2009 e colocou o Fluminense pelos próximos 5 anos seguintes, lutando por título em tudo que disputava. Então, o contexto histórico do Fred também fala tanto quanto seus números. Aí o Fred tem uma coisa parecida com essa comparação que você fez em relação ao Messi, que é depois da Copa do Mundo de 2014... Pra muita gente que não era tricolor, houve uma rejeição ao Fred ali naquele momento, né? Porque a seleção brasileira foi mal como um todo na Copa do Mundo, teve aquele desfecho trágico, e sobre o Fred pesou muito. Pesaram muitas críticas também, mas a torcida do Fluminense não compra essas críticas, justamente pelo que ele fez pelo clube. E aí eu vou aproveitar aqui para acionar as nossas redes sociais, onde os torcedores deixam comentários. O Paulo Rogério, @paulorogério98, diz que o Fred é sim o maior atacante da história do Fluminense. Ele diz que além de ser um ótimo jogador tecnicamente, também foi muito importante como líder, figura e capitão durante sua passagem. Aí ele cita aqui conquistas do Fred pelo Fluminense e completa falando: ainda acrescenta o fato de que talvez jamais teria saído daqui se não fosse a má gestão da época. Aceitou ficar sem receber por um tempo, pagou o salário de funcionários, enfim. Para ele, pro Paulo Rogério, é o maior ídolo da história do Fluminense, inclusive. Já o Carlos Melo, @CarlosBMelo, com 2 L's _, acha que o Fred é o maior atacante do Fluminense apenas nesse século. Ele diz que tem identificação com a torcida, conquistou os brasileiros de 2010 e 2012 e vestiu a alma do tricolor. Mas, na década de 80, o casal 20, Assis e Washington, marcou história no clube. Para ele, o duelo tá bem parelho.
Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. A gente falar que o Fred é maior não significa que quem viveu nos anos 80 e 90 não é nada. O fato do Fred existir não diminui o Valdo, não diminui o Magno Alves. Então eu acho que a gente está colocando o Fred como o maior... No devido lugar dele. É no devido lugar dele. A gente não tá desmerecendo o Valdo, a gente não tá desmerecendo o Wesley, a gente não tá desmerecendo o Magno Alves. A gente tá colocando cada um no seu lugar. O Magno, o Wesley e o Valdo têm seus lugares entre os maiores. Isso não é discutível. E aquilo que a gente tava falando sobre a conexão emocional que o torcedor tem, né? Se a gente conversar talvez com um tricolor de 70 anos, ele vai preferir o casal 20, porque pra vivência que ele tem de futebol, aquilo talvez tenha significado mais, né, do que o que aconteceu depois, mas é aquilo, o futebol ele é vivido de maneira diferente por cada pessoa, né, cada um vai ter os seus jogadores preferidos e os que não nem tanto, né, mas no caso, assim, é possível gostar dos três na mesma proporção também. E até em questão de números mesmo, o casal 20, eles têm um brasileiro, e se fosse em termos comparativos, o Fred ainda seria mais relevante nesse sentido, né, nesse cenário, mas é totalmente identificação. Eu não era nascida em época do casal 20, do Washington e do Assis. Pra mim, impactante na minha vida, a atuação do Fred foi muito maior, apesar de eu saber de todos os feitos, da relevância e importância dos dois na história do Fluminense. Também é uma coisa não elimina a outra, é o que o Marcelo tá falando. Pessoal, olha só, esse papo aqui tá bom, mas a plaquinha já levantou aqui, a gente vai pros nossos acréscimos já. Esse é o momento, Magno Alves e Carol, onde a gente se compromete aqui a dar um palpite para as próximas rodadas do Brasileirão até o nosso próximo podcast. Os próximos 2 jogos do Fluminense são contra o São Paulo no Morumbi e depois o clássico com o Flamengo na quarta-feira. Enquanto vocês pensam aí, eu vou botar a batata quente no colo do Marcelo. Quantos pontos o Fluminense vai fazer nesses 2 jogos, Marcelo? Eu acertei, eu errei a ordem dos resultados no podcast anterior, mas eu acertei os resultados e eu fico com 4 pontos, que foi a minha outra aposta no podcast anterior. Eu acho que ganha do São Paulo, apesar do São Paulo estar vivendo uma boa fase, o Fluminense tem condições de ganhar do São Paulo no Morumbi, e eu acho que empata com o Flamengo, porque apesar do Flamengo estar numa crescente com o Domenech Torrent, o Fluminense sabe como enfrentar o Flamengo. Frase polêmica, que provavelmente se perder vai virar um problema pra mim, mas mantenho no podcast. Eu acho que o Fluminense encontrou uma maneira de conseguir enfrentar o Flamengo. Se vai ganhar, não sei. Eu aposto no empate. Mas essa estratégia que foi usada no Campeonato Carioca, nas finais do Carioca, já foi um pouco abandonada. Esse Fluminense que a gente vê jogando melhor não joga como o Fluminense jogou na final do Carioca, né? E eu não sei se valeria a pena pro Odair voltar à proposta anterior simplesmente para enfrentar o Flamengo. Eu acho que o Fluminense é mais interessante nessa crescente atual. Eu não abortaria essa ideia. Mas o Fluminense evoluiu a partir daquele esquema. Ele não é o mesmo time que enfrentou o Flamengo, mas aquela ideia criada já há uma evolução em cima dela. Então por isso que eu acho que o Fluminense sabe como o Flamengo pode se portar. E aí sim vai se adaptar para enfrentar o Flamengo. Ali ainda era o Flamengo do Jesus, né? Agora também é um pouco diferente, né? As circunstâncias do jogo mudam também. Mas já que eu já tô falando aqui, semana passada eu fui o otimista, apostei que faria 6 pontos. Essa semana eu vou ser mais cauteloso, eu vou apostar em 2, porque eu acho que são 2 empates. O Fernando Diniz também é um treinador que tá conseguindo evoluir o seu trabalho, se não de maneira tão vistosa quanto ele gostaria, mas o São Paulo, tá se tornando um time mais competitivo nessas últimas rodadas. Então eu acho que não vai ser um jogo tão fácil, e o clássico também eu mantenho um pouco a sua linha, assim. Eu acho que historicamente, no passado recente, o Fla-Flu tem sido o clássico do Rio mais interessante, mais aberto, mais jogado. Então essa semana eu vou ser um pouco menos otimista e vou apostar nos 2 pontos. Carol, você? Então, eu tô com o Marcelo. Eu acho que a gente ganha do São Paulo lá e empata com o Flamengo aqui. Empata eu tô sendo cautelosa também, porque eu sou esperançosa, eu sou otimista, todo mundo fica me zoando que eu sou otimista, mas acho que a gente consegue ganhar do Flamengo assim, num esforcinho. Mas eu vou na cautela e vou 4 pontinhos. Empate, vitória e empate. Poxa, é o meu palpite, velho. São 4 pontos. Só vou mudar o meu palpite com o resultado, com o placar. 2-1 contra o São Paulo, 2 gols do Fred, e no jogo contra o Flamengo, 2-2. Boa. Pessoal, então, fim de papo pro nosso podcast. Esses 30 minutos passaram voando.
Muito obrigado, Magnata, pela sua participação valiosa. Nada. E boa sorte aí, que tem muita lenha pra queimar ainda, né? Ou nada de parar, né? Sabe, né? O amanhã pertence a Deus, né? Mas eu ainda tô com gás, graças a Deus. Siga firme que ainda tem caldo mesmo, como você falou. Obrigado aí pelo carinho, tá? E pelo programa aí. Sucesso pra vocês. Valeu, obrigado. Obrigado também a Carol. Deixa aí a sua @, direitinho mais uma vez pro pessoal te acompanhar lá. Isso, obrigada pela oportunidade, foi muito bom bater esse papo com vocês sobre um assunto tão legal que é o Fred de novo no clube, né? Muitos torcedores esperavam muito esse momento. E me sigam nas redes sociais, @fluporelas em todos os Facebook, Instagram, Twitter. A gente fala um pouquinho lá sobre o nosso querido Fluminense. Sofre e é feliz também, porque torcedor tricolor sofre, né? A gente não tem dias de paz. E valeu, Marcelo, meu companheiro aqui, o casal Sub-30, a partir de hoje, então, né? Um chip, como pode dizer assim. Valeu, João, valeu, Carol, valeu, Magnata, valeu a todo mundo que tá nos acompanhando, que tá dando aquela força na audiência. Compartilha com seus amigos, manda o link pro periquito, pro papagaio, pro cachorro, pra qualquer pessoa que puder ouvir. A gente conta com vocês nesse e na semana que vem também. Valeu, Marcelo. E principalmente obrigado a você que nos ouviu. Use lá a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para mandar o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, sua corneta. A gente lê aqui na semana que vem. O 30 Minutos de Fluminense tem coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e edição de João Guilherme Lacerda. Valeu, saudações tricolores, um abraço. 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.